Arrumar meus cabelos em pé. Às vezes que eu dormi. Cabelo em pé. Cabelo em pé. Tô dizendo pra ela que o microfone não estava aberto, ela tinha fechado ainda. Boa noite, meu Deus. Boa noite a todos. Boa noite, Daniel, Neuza, família ali reunida. Ué, a Laura tá de intrusa aí hoje, é? Tô vendo ali. A Laura, as gêmeas e a Nina. O nosso irmão Paulo aí, firme e forte. Vamos ver quem mais vai entrando. Irmão Geraldo, graças a Deus aí com a gente. Doendo muito o pé, né, meu irmão? Com certeza. Essa fisioterapia aí tá judiando, irmão Geraldo. Vamos ver mais quem entra. Já temos irmãozinhos aqui nossos que fugiram aqui pelo YouTube. Tô vendo a irmã Nice, irmã Elma, a Ana Cláudia e a Edicleia Bernardes Queiroz dando uma boa noite. E aí, Cleia? Por que tá pelo YouTube? Quero saber como é que foi seu dia de trabalho hoje. Pedi oração ontem, quero saber se deu tudo certo ou não. Vamos ver se ela... Opa, passando gente ali por trás. Matheus, Vitor. Mãe Inês, bem-vinda. Deixa eu beber uma aguinha aqui com o meu copo do Vagalumes. Isso é que eu chamo de marketing direto, hein? Tá vendo? É ou não é? Ó. Não, você não vai nesses programas de entrevistas aí, o pessoal tem a canequinha, né? Com a propaganda do programa. Então tá aqui. Puro, certíssimo. Deixa eu ver quem mais. Tainá. Onde você tá, Tainá? Tainá, Ivani, Mana Paula, Aninha. Opa, minha Maria Aparecida tá aqui também, olha aí. Irmã Cecília chegando. A Cleia tá respondendo aqui pelo YouTube que foi uma bênção, graças a Deus. Está no ônibus, por isso que ela tá no YouTube, olha aí. Trabalhadora. Voltando para casa de ônibus. Bem-vinda, Idalina. Entrando Lucas. Vamos ver quem mais. Vamos dar aqui uns minutinhos para a gente oficialmente dar início aqui. Deixa eu ver se mais alguém entrou pelo YouTube. Eu sei que tem 12 pessoas assistindo a gente aqui pelo YouTube. Nice, Elma, Ana Cláudia, Cleia, Letícia, Wagner. Tem mais 6 que não se identificaram aí. Bom, vamos ter uma palavra de oração, irmãos, para a gente começar esse nosso tempo de compartilhamento, nosso segundo dia de oração. Tá entrando a Renata também. Bem-vinda, Renata. Tá entrando Vanessa, Raide, Douglas. Todos são bem-vindos também em nome de Jesus. Raide, como é que tá meu irmão Mike? Olá, boa noite. Ele estava muito bem o dia, mas agora passou mal do nada, do nada. Uhum. Ele fala que é irmão do Bolsonaro. A gente... É difícil, eu tô rindo, mas não é nada engraçado. Eu sei, aham. Mas vamos orar. Entrou mais aqui também o nosso irmão Valmir, bem-vindo. Irmão Zaqueu, que está ali do ladinho da Renata. Eu ia começar a orar, então vamos agora. Tem uma palavra de oração para darmos início a esse nosso segundo tempo de oração, segundo dia. Vamos orar? Eu quero incluir nessa primeira oração, a irmã Raide até falou do Mike ser irmão do Bolsonaro. Eu quero incluir nessa primeira oração, na realidade, a nossa pátria, todos os governantes, sabe, todos os poderes aí constituídos, para que de fato nós possamos ver
aquela promessa que Paulo, quando escreve aos Romanos, diz, né? Que nós tenhamos uma vida sossegada. É só isso que a gente quer, uma vida sossegada, para que possamos viver, para que todos possam trabalhar, para que nós possamos nos movimentar, cultuar a Deus, enfim. Vamos orar então pela paz na nossa nação, por esse novo ano que se inicia, por esse surto grande de gripe aí. Eu queria até pedir que vocês orassem, porque lá a irmã Edna, ela pegou essa gripe, tá bem ruinzinho, eu digo assim, com bastante tosse. Meu pai, graças a Deus, reagiu bem, meu pai tá indo bem na questão, deu um resfriadinho, mas não piorou tanto. Mas nós temos a filha da irmã Edna com Covid, temos a neta dela com Covid, agora ali a Roseli, que é a que mora ali no mesmo quintal onde meu pai está morando, também ela agora foi detectada com Covid. Então a gente está vendo esses resquícios, né? Essa pandemia que ainda está aqui nos cercando, mas graças a Deus que com essa cepa aí bem contagiosa, mas menos agressiva. Mas vamos orar, colocar todos esses problemas e questões diante de Deus. Quero dar aqui as boas-vindas também ao Vitor, ao Anderson, que entrou, ao Márcio e ao Wesley também aqui com a gente. Bem-vindo, Wesley. O Wesley tem participado dos cultos aí aos domingos na igreja, e que bom estar hoje aqui com a gente nesse tempo de oração também, tá bom? Vamos orar. Pai, nós colocamos em Tuas mãos esse nosso tempo de oração que iniciaremos agora. Que as Tuas bênçãos estejam sobre a vida de cada um dos nossos irmãos em Cristo, e que, ó Pai, de fato nós possamos viver uma vida quieta, uma vida sossegada. Por isso queremos colocar diante de Ti a nossa nação, todos os poderes constituídos, ó Deus, desde o nosso Congresso Nacional, ao Executivo, ao Judiciário, ó Deus, descendo por cada governante dos nossos estados, por cada prefeito e vereador dos nossos municípios. Queremos, ó Deus, encomendar em Tuas mãos todos os poderes da nossa nação. E nós queremos também aqui lembrar, ó Deus, da saúde do nosso presidente, colocá-lo em Tuas mãos, para que o Senhor possa, ó Deus, com a Tua boa mão, também restaurá-lo. E de igual modo, colocamos todos os enfermos, nossos irmãos em Cristo. A nossa lista é extensa de pedidos de oração na área de saúde. Então queremos interceder por todos eles de uma forma geral, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou compartilhar com vocês uma tela. É a tela dos nossos pedidos de oração, tá bom? Aí nós vamos ter um tempo de oração específico por esses pedidos que foram feitos pelos nossos irmãos. Hoje nós queremos levar mais a sério essa questão de orarmos e intercedermos por cada um desses pedidos que foram feitos. Tem aí diante de vocês uma tela, tá bom? Nessa tela com os pedidos de oração, nessa primeira tela, a gente tem os pedidos do nosso irmão Maurício, da Nina, da Cristina, da Letícia, do Anderson, da Ivani, da Gema e do Douglas. Tá bom? Então nós temos aí o nosso irmão Maurício. Como vocês viram, ele comunicou a gente que está fazendo esse turno diário lá, acompanhando o seu pai lá no HGIS. Então vamos orar pela restauração da saúde do seu pai, tá bom? A irmã Nina pede pela sua saúde pessoal, pela salvação da sua família, pela saúde da Priscila, os problemas que ela está tendo, as dores na coluna e também a necessidade de um emprego fixo. E temos também aqui o pedido de proteção e provisão de Deus, a gratidão pela proteção e pela provisão de Deus. A Cristina, ela pede pela salvação dos seus familiares, dos seus amigos, decisões que precisam ser tomadas no seu trabalho e principalmente pela saúde da Nilde, uma amiga sua. A Letícia pede pela família, pela oportunidade de emprego e pelos seus estudos. O Anderson pede pela saúde tanto dele como da sua mãe, os seus projetos de vida e a direção que ele precisa da parte do Senhor. A Ivani pede por uma porta de emprego e também a continuidade dos seus estudos. A irmã Gema pede pela família, pelos seus projetos para 2022.
a salvação dos familiares e amigos, o crescimento e o fortalecimento da nossa igreja, e que o Senhor seja louvado através de nós, através de nossas vidas. E o Douglas pede pela saúde dos seus pais, pede pela Maria Helena e o Santo, que são os seus pais, e a salvação de todos os seus familiares. Para essa primeira palavra de oração, e não se constrange, irmão, a tela está aí diante de você, a Bíblia não nos fala que é necessário que a gente feche os olhos, então para quem eu pedir que ore, pode ficar com o olho aberto, não é pecado não, tá bom? Lembra que com um olho a gente vigia e com o outro a gente ora. Então você pode fechar um olhinho para orar e deixa o outro vigiando. Então eu vou pedir para essa primeira oração que praticamente a primeira pessoa que entrou aqui na nossa reunião possa nos elevar a Deus nessa palavra de oração. Ontem eu comecei com o Daniel, hoje eu começo com a esposa então, com a Neuza, tá bom? Que estava aí entrando descabelada, não sei o que ela estava preocupada, mas pode orar descabelada mesmo, tá bom, Neuza? Então a palavra está contigo agora, lembra desses pedidos em geral, tá bom? Vamos orar junto com a nossa irmã Neuza. Querido Deus, amado Pai, obrigada por essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui reunidos com o único propósito, Pai, de levar até a Ti todos esses pedidos, todas essas necessidades. Amém. Porque confiamos que o Senhor é o nosso Criador e tem sempre o melhor para nós. Então coloco diante de Ti esses pedidos de saúde, como do pai do irmão Maurício, que está hospitalizado, o Senhor sabe da necessidade, Pai. O Senhor possa estar colocando lá a sua mão curadora e restabelecendo a sua saúde, Pai. Coloco também diante de Ti os pedidos da Nina, de saúde, salvação da família, né? A Priscila, Pai, que está aí sofrendo com as dores na coluna, com a necessidade de um emprego. Que o Senhor possa estar, Pai, atendendo conforme a Tua vontade. Coloco diante de Ti os pedidos da Cristina, salvação pelos seus familiares, amigos, a decisão que ela precisa tomar no seu trabalho, saúde da amiga Nilde, Pai. Amém. Eu também posso atender conforme a sua vontade. Coloco diante de Ti os pedidos da Letícia, que está aí também à procura de um emprego, né, por uma oportunidade, pelos seus estudos, pela família, como também pela saúde aí da mãe do Anderson, Pai, que também sofreu aí esse acidente no braço, que precisa, Pai, dos seus cuidados. Coloco diante de Ti a vida da Ivani, Pai, essa pessoa nova, convertida, que se juntou a nós, a nossa igreja, reconhecendo que só existe um caminho, que esse caminho é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas precisa, Pai, do seu cuidado. Ela está em busca aí de um emprego, que ela precisa, Pai, trabalhar, que ela precisa estudar, que o Senhor possa estar, Pai, dando para ela esta oportunidade. Coloco diante de Ti o pedido da Gema, Pai, pela sua família, pelos seus projetos, pela salvação dos familiares, pelos amigos, pelo crescimento e fortalecimento da nossa igreja, Pai. Eu aproveito para Te agradecer, Pai, porque a nossa igreja vem crescendo. Amém, a nossa igreja vem Te louvando, Te honrando, reconhecendo que o Senhor é o único, que o Senhor é soberano, Pai. Por isso, nós estamos vivenciando tantas bênçãos na nossa igreja, Pai, que o Senhor possa continuar nos guiando, nos protegendo e nos abençoando para que a nossa igreja continue firme, fortalecida e crescendo para a Tua honra e para a Tua glória. Coloco diante de Ti os pedidos do Douglas, Pai, pela saúde dos pais da Maria Helena e do Santo, e pela salvação de todos os seus familiares, Pai. E coloco diante de Ti, Pai, todas as pessoas que aqui entraram até o momento, para orarmos juntos, para reconhecer que o Senhor é Deus e que o Senhor pode, Pai, conforme a Sua vontade, atender todos os nossos pedidos, Pai. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, nós temos agora aqui, eu vou passar para vocês, uma segunda tela, tá bom? Na segunda tela, a gente vê mais alguns pedidos de oração que nos foram compartilhados pelos nossos irmãos. Então eu gostaria que vocês agora atentassem para esses pedidos. O pedido da nossa irmã Cecília, na realidade ela agradece por mais um ano de vida que o Senhor nos concedeu, pela proteção em meio à pandemia, pela família, ela pede também pela saúde da sua irmã Maria
e a restauração do Isaac e do Rubens, que é o seu sobrinho. A Marlete, talvez alguns irmãos não conheçam a Marlete. A Marlete é irmã do nosso irmão Renato, irmã do Ranulfo, irmã da Marlise, da Marlisete. A família é grande, mas a Marlete, ela pede por toda a sua família. Pede por sua mãe, a nossa irmã Antônia, pede por sua irmã Marlise. Vocês se lembram que o Renato havia feito esse pedido. Ela tem passado por uma situação difícil, de depressão, pela perda do esposo, que nós possamos orar e interceder por ela, tá bom? E por toda a família do Carlinhos, que é o esposo da Marlete, a salvação dos familiares, a recuperação da cirurgia da Marlete. Ela havia feito aquela cirurgia para retirada de, se eu não me engano, de um mioma, e a gratidão pela proteção divina para ela, tá bom? A Carol, que é a Carol do Paulinho, Carol Morita, pede pela salvação dos seus pais, da mãe, do pai, dos irmãos, pede pela saúde da Zilda e do Rogério. A Zilda é a mãe do nosso irmão Paulinho, que a gente carinhosamente chama de Zildinha, e o Rogério, tá bom? Que é o esposo dela. Pede também pelo seu trabalho, e ela pede oração pelo filhinho, pelo Cazu, que o Cazu possa crescer nos caminhos do Senhor. A irmã Heide, que está aqui com a gente, ela agradece a Deus, né, pela recuperação de toda a família do contágio da Covid. Louvamos a Deus porque eles estão restaurados dessa situação. Mas vamos continuar intercedendo pela saúde do Mike, que já teve aí esse mal-estar novamente hoje à tarde. Então, que a gente possa ver uma solução para esse mal-estar, para essas cólicas, que a boa mão do Senhor esteja cobrindo a vida do Mike, né? E orar também pelos seus pais, que estão lá na Suíça, principalmente a recuperação plena do seu pai, após aquela queimadura. Orarmos também pela sua mãe e pela sua irmã e o esposo da irmã, que é o cunhado da nossa irmã Heide. E a nossa irmã Marta, ela pede por toda a sua família, a questão da saúde. Graças a Deus, já a gente pode dizer que recuperados dessa gripe forte. E também ela agradece pelas bênçãos, pelos livramentos que o Senhor deu à família, e que a boa mão do Senhor esteja com todos nós em 2022. Esse é o pedido de todos nós, um pedido coletivo aí feito então pela nossa irmã Marta. Esses são os pedidos que a gente tem para orar nesse momento. E eu vou escolher agora que o nosso irmão Valmir, meu irmão Valmir, o senhor pode nos dirigir a Deus nessa palavra de oração? Então o irmão pode colocar essas 5 famílias que estão aqui, né? Uma Cecília, uma Marlete, a Carol, a Heide e a irmã Marta, e os seus respectivos pedidos. E nós vamos confirmar em oração junto com o nosso irmão Valmir. Oremos. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, somos gratos por mais esse dia, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos com nossos irmãos nesse culto de oração, para louvar e engrandecer o seu santo nome, meu Pai. Queremos colocar no teu altar, diante da tua presença, os pedidos da irmã Cecília, que ela pede da gratidão por mais um ano, pela proteção, e também, ó Pai, pela saúde, pela sua família. Que o Senhor esteja ali conduzindo e protegendo eles e abençoando a vida deles, que essa família possa estar bem, e que possa, Pai, seguir o caminho do Senhor. Que ela pede também pelo seu sobrinho, também pela Marlete, que ela pede pelos seus familiares, pela mãe, Dona Antônia, pela irmã, pela Marisa, que eles estão passando por um momento difícil. Você esteja conduzindo, Pai, que sua mão santa ali, protegendo e abençoando a vida deles, confortando o coração da Marisa e de seus familiares, que ele pede por salvação da sua família. Então, por essa cirurgia que ela vai fazer, ó Pai. Seu esposo estará com sua mão grandiosa conduzindo aqueles médicos. Também, ó Pai, te pedimos pela Carol, que ela pede por salvação da sua mãe, da sua família, do seu pai, pela saúde de sua família também, da Zilda e Rogério, que é o seu padrasto, o padrasto do Paulinho, ó Pai. Que esteja também ali, com a sua mão santa, protegendo e abençoando a vida deles. Amém. Também conduzindo eles no seu trabalho, também no Cazu, ó Pai, essa criança, que ela possa seguir, que ele possa crescer nos seus caminhos, e assim, ó Pai, prosperar, assim como seus pais, que eles possam estar conduzindo a cada dia mais e criando e abençoando eles também, ó Pai. Também, ó Pai, pedimos pela irmã Heide, pelo nosso irmão Mike, que passa por esse momento de turbulência, mas sabemos que
A sua mão santa está ali com ele, ó Pai. Sabemos que no momento exato o Senhor vai dar essa vitória a ele. Amém, Então, Pai. cuida, que eles pedem pela gratidão, que eles agradecem tudo que o Senhor tem feito em suas vidas, pela sua família, por essa recuperação plena da Covid, da gripe. Então, ele só tem a agradecer. A Raí também pede pelo seu pai, pela sua mãe, pela recuperação do seu pai, por esse acidente que ele sofreu. E que o Senhor esteja, ó Pai, colocando aí suas mãos santas e conduzindo a vida deles também, ó Pai. A dona irmã Marta também pede e agradece pela saúde da sua família e gratidão pelas bênçãos que tem recebidas nesses momentos tão difíceis de pandemia que nós passamos em 2021 e pela restauração da sua saúde do nosso irmão Zaqueu, por seu neto, por sua filha, por todos aqueles que tiveram problema de saúde agora, pela gripe forte. Mas graças a Deus, o Senhor com a mão santa ali conduziu e abençoou a vida deles, que nada demais aconteceu, foi apenas um surto, apenas uma gripe. Estamos todos restabelecidos. Amém. Também, Pai, eu peço pela minha família, que o Senhor esteja nos abençoando, nos conduzindo cada vez mais nos teus caminhos, pelos irmãos que estão aqui reunidos, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, ó Pai. E sempre lembrando que sem Ti não somos nada, ó Pai, que só somos alguém através da sua misericórdia. Por isso, ó Pai, por esses pedidos, colocamos em sua mesa santa, que o Senhor possa estar curando e abençoando a vida de cada um deles, por todos esses pedidos. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu tirar agora o compartilhamento dos pedidos. A gente vai ter daqui em alguns poucos instantes o compartilhamento da palavra. Hoje tem alguém que vai trazer o desafio da palavra para nós. Mas eu abrindo aqui o grupo da igreja, nós temos o irmão João. Nós temos aqui na próxima tela, tinha o pedido do irmão João em favor do Giovanni, que é o seu sobrinho, né? E ele está dando uma boa notícia aqui, que o Giovanni, na realidade, ele se recuperou, estava bastante tempo ali hospitalizado, no coma, e ele acordou, graças a Deus está se recuperando. Então ele já agradece por essa resposta de oração em favor do seu sobrinho Giovanni e aproveita para pedir também pelo seu filho, o filho do nosso irmão João Souza, tá bom? Aí eu olhando aqui também, eu vejo que a irmã Cecília pediu oração também por sua prima, que está com a gripe e também com sintomas de Covid. Ela é irmã da sua prima, que há 6 meses Deus recolheu, tá bom? Com Covid-19. Então é uma preocupação. Há 6 meses atrás, a irmã dessa prima dela já faleceu com a Covid e agora a sua prima está aí agora com esses sintomas. Então vamos orar por ela, Evelícia, tá bom? Graças a Deus é uma serva do Senhor. E a irmã Nina também acrescenta aos seus pedidos, o pedido pela Maria do Socorro, saúde da Maria do Socorro. O irmão Geraldo está nos dando a notícia aqui no grupo da Igreja do Zap que ele já está sentindo melhora com a fisioterapia, mas tem que fazer várias sessões, tá bom? Então eu vou orar agora por esses pedidos, por essas respostas de oração, e em seguida nós vamos receber um desafio da palavra de Deus nessa noite, tá bom? Vamos orar então. Pai de amor, nós louvamos e exaltamos o teu santo nome, por essa resposta que a gente já observa na vida de Giovanni. Ó Deus, que despertou do coma, está melhorando, que o Senhor possa, ó Deus, fazer uma obra completa na vida do Giovanni. Mas também encomendamos em tuas mãos a vida do filho do nosso irmão João, ó Deus. Tu sabes do problema, da situação difícil e que o Senhor esteja o cobrindo com a sua mão. Também pedimos pela Evelícia, Senhor, a prima da nossa irmã Cecília, que está com esses sintomas de gripe, de Covid. Aqui, ó Deus, a tua boa mão possa estar cobrindo a vida da tua serva. Nos alegramos em saber que ela é conhecedora da verdade, mas pedimos e rogamos pela saúde dela, ó Deus. Como também queremos rogar pela saúde da Maria do Socorro, pedido feito por nossa irmã Nina. Tu sabes qual é o problema de saúde que ela atravessa, mas que a tua boa mão possa alcançá-la. E que também o Senhor esteja cobrindo o nosso irmão Geraldo com graça, para que ele suporte, ó Deus, essas dores, esse tratamento fisioterápico e que logo, logo ele esteja recuperado para a sua honra e sua glória, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou agora dar a oportunidade para compartilhar a palavra conosco hoje. É um dos líderes para esse ano.
e é o líder dos jovens. Então hoje eu vou dar oportunidade para o nosso irmão Anderson poder então compartilhar com a gente o que Deus colocou no seu coração. Então, Anderson, a palavra é sua agora. Boa noite, irmãos. Vocês me escutam? Escutam bem? Bom, Joia. Feliz ano novo a todos que eu não consegui falar, ter contato. Que Deus abençoe o ano dos irmãos. Irmãos, é sempre um desafio trazer a palavra de Deus e nosso coração treme um pouco, né? Porque é sempre um desafio falar das coisas de Deus. E nós estamos numa semana de oração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 5. Eu não poderia, entre os vários exemplos de oração que a gente pode falar dentro das Escrituras, eu não poderia deixar de observar esse ensinamento de Jesus para nós. Quando nós pensamos em oração, logo de cara, a gente já tem essa ideia de que oração é falar com Deus. Oração é falar com Deus. E a gente tem essa concepção sobre oração, né? Quando a gente fala, vamos orar, então a gente fala com Deus. A gente nunca pensa que talvez oração possa ter uma outra perspectiva. E é muito bom também quando nós oramos uns pelos outros. Eu confesso a vocês, eu sinto no meu coração assim um fervor, um calor, uma alegria quando alguém ora por mim, né? Às vezes eu recebo um áudio de alguns irmãos, sempre orando por mim, pela minha família. Às vezes eu envio áudio para alguns irmãos, orando pelos irmãos também. E não sei como vocês recebem as orações, a intercessão dos irmãos, mas é muito bom quando a gente ora em comunidade, né? Jesus, nós oramos para a oração do Pai Nosso, nós vemos, né? Pai Nosso, Pão Nosso, nossas dívidas. Então, a oração também tem essa perspectiva comunitária, né? Somos nós diante de Deus, né? É importante, como o pastor mesmo disse, que nós estejamos com o nosso coração livre para orar, senão as nossas orações podem estar, inclusive, impedidas. Eu tenho uma frase do Karl Barth que eu acho muito interessante. Ele diz assim, que unir as mãos em oração é o início de uma revolta contra a desordem do mundo. Então, a oração comunitária, ela é muito boa. É importante que a gente esteja em comunhão uns com os outros. Mas eu gostaria muito de chamar a atenção dos irmãos hoje para a oração singular, para a oração privada, para a oração que nos chama a olhar para dentro de nós, em introspecção diante de Deus, aquela oração onde muitas vezes as nossas palavras não podem ser traduzidas. E aí eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para essa oração hoje, aqui em Mateus, no capítulo 6, verso 5, Jesus começa dizendo assim, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que vocês lhe peçam. Amém, irmãos? Eu gostaria de compartilhar com vocês 4 pontos dentro desse texto. Eu confesso aos irmãos que foi um dos textos que nós trabalhamos na EBD de Jovens ano passado, e nós falamos muitas coisas sobre esse texto. E hoje eu parei para meditar nesse texto e o Senhor trouxe coisas novas, né? Me fez enxergar o texto de uma maneira diferente. Como sempre, nós nos inclinamos diante da palavra, e cada vez que nós nos inclinamos diante da palavra, o Senhor vem e fala ao nosso coração de uma maneira renovada. Eu gostaria de colocar um título para essa mini mensagem que eu vou trazer para vocês, mas Deus ouve, Deus sabe e Deus vê, né? E aqui é interessante que Jesus, ele
está falando de um outro assunto aqui que a gente não vai entrar para não extrapolar o tempo, mas eu gostaria de chamar a atenção nesse ponto aqui que ele diz: quando vocês forem orar, entrem no quarto e fechem a porta. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui é que Jesus nos chama a um lugar privado, né? Como eu disse, é muito bom a gente orar em comunidade, mas eu fico imaginando que na vida, nos 33 anos que Jesus passou sobre a terra, note que os discípulos e os judeus, eles eram pessoas que sabiam orar. Eles estavam continuamente no templo, desde pequenininho. Os judeus do Velho Testamento, mas os judeus, eles estavam sempre no templo aprendendo, e aqueles que se destacavam, né, muitos eram chamados pelos fariseus, pelos mestres da lei, para ser seus talmid. Talmid é uma palavra do grego que diz respeito a aluno, a discípulo, né? E aqueles que se destacavam eram seus talmids. Então Jesus, os discípulos já tinham teoricamente uma vida de oração, né? Eles estavam sempre orando no templo, então eles sabiam orar. Mas era interessante que Jesus, quando nós analisamos as escrituras também, nós vemos que Jesus, por diversas vezes, ele se retira para orar, né? A Bíblia diz em várias citações: e deixando as multidões, se retirou para orar, né? E deixando os discípulos à parte, se retirou para orar num lugar, no monte, né? Num lugar alto. E Jesus, ele sempre se separava para orar a sós. E eu creio que essa atitude de Jesus chamou a atenção dos discípulos. E aí lá em Lucas 11:1, os discípulos vão chegar para Jesus e falar assim: mestre, ensina-nos a orar. Olha que interessante. Os discípulos que tinham uma ideia sobre oração, que era falar com Deus, eles em determinado momento perceberam: opa, tem alguma coisa diferente na vida de oração do meu mestre. Tem alguma coisa diferente que Jesus faz que eu quero aprender. E aí Jesus então se assenta com seus discípulos e começa a dizer: olha, quando vocês forem orar, não façam como os fariseus, né, que gostam, os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas, né, que gostam de exercer a sua espiritualidade diante dos outros. Jesus começa a chamar a atenção dos seus discípulos para o perigo da hipocrisia. Quando a gente exerce os nossos dons ou os nossos talentos, sabe por quê, irmãos? Porque oração tem muito mais a ver com o nosso coração do que com as nossas palavras. Quando nós oramos, se eu for orar agora diante dos irmãos, eu vou escolher as melhores palavras, eu vou tentar não errar no português, eu vou colocar a melhor oratória e tentar fazer da melhor forma. Isso quer dizer que o meu coração seja um hipócrita? Não. Mas a gente, de certa forma, tenta maquiar, né? As nossas palavras maquiam bem aquilo que não é a realidade do nosso coração. E Jesus, ele está chamando a atenção justamente para isso. Ele começa dizendo: olha, não sejam como os hipócritas, né? Não sejam pessoas de aparência, que gostam de fazer as coisas apenas por aparência. Mas quando vocês forem orar, entram no quarto, entrem num lugar privado. E aí é o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para isso. Separem um tempo esse ano, diariamente, para a oração privada, para a oração a sós com Deus. Porque a oração em comunhão, ela é uma oração que nos edifica, mas a oração privada, a sós com Deus, é a oração que muda o nosso caráter, é a oração que muda a nossa vida. Quando nós oramos, o William Carey disse uma frase muito interessante, que ele diz assim: a oração secreta, fervorosa, confiante, está na raiz de toda a santidade pessoal. Quer vencer o pecado? Esteja a sós com Deus. Quer vencer o mundo? Esteja a sós com Deus. Ah, mas eu não consigo vencer tal coisa. Esteja a sós com Deus. Esteja a sós com Deus. E aí Jesus vai falar assim: olha, entra no teu quarto. E esse primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês é justamente um chamado a estar a sós com Deus, é se desligar das coisas externas. Às vezes a gente está fazendo tantas coisas durante o dia, e a gente até para orar, a gente tá com a televisão ligada no quarto, aí você tá orando na sala, tem outra coisa, os filhos chamando de um lado. Separe um tempo a sós com Deus. Precisa ser o quarto? Não. Você pode sair, às vezes eu saía para orar, para caminhar. Saía para caminhar na estrada sozinho, e ali, como eu amava fazer isso, de sair para caminhar e falar com Deus enquanto eu caminhava.
Então é importante você separar um lugar privado. É isso que Jesus está chamando a atenção, um lugar privado para a oração. Em segundo lugar, aí eu gostaria, quando nós olhamos para esse texto, o Novo Testamento foi escrito em grego, e a palavra aqui para quarto é uma palavra que diz respeito a tameion. Tameion, grego, quer dizer porão, ou aportuguesando, né? Mas é um lugar onde os judeus guardavam suas bagunças. Hoje em dia, eu até tentei achar o vídeo para mostrar para os irmãos, mas existe, hoje as casas antigas lá em Israel, quando você entra nas casas antigas, o tameion, ele é um lugar inclusive subterrâneo, é um lugar onde eles usam hoje até como bunkers contra ataques, né? Lá em Jerusalém sempre tem guerras e esse tipo de coisa, então eles se escondem ali nesse bunker, mas é o tameion que Jesus estava falando, né? Então tameion diz respeito a um porão, um lugar onde eles guardavam as bagunças da casa, onde eles deixavam separadinho ali as coisas. E aí eu queria te dizer, porque quando a gente lê as escrituras e interpreta como quarto é um lugar de descanso. Quarto é um lugar onde você passa um dia de trabalho, você chega em casa, você toma um banho, você quer ir para onde? Você quer ir para o quarto, deitar na sua cama, descansar. É um lugar de conforto. Mas tameion não. Tameion é um lugar de desconforto. Tameion não tem nem lugar para sentar. Tameion é um lugar onde está a bagunça. E olha o que Jesus está falando. Entra no tameion, no lugar de bagunça da sua alma, no lugar de bagunça do seu coração. E aí é nesse ponto que vai logo de conflito, quando ele diz: não sejais como os hipócritas, porque os hipócritas tentam maquiar os seus sentimentos, os hipócritas tentam maquiar o seu verdadeiro eu com as palavras bonitas diante dos homens. Eles já receberam sua recompensa. A recompensa dos hipócritas hoje em dia seria a sua espiritualidade estampada na rede social. Eles já receberam a recompensa deles. Mas aquela recompensa de dentro do quarto, de dentro do tameion, é Deus quem nos dá, é Deus quem nos vê. Então, a oração é esse lugar de desconforto. Irmãos, eu desconfio muito de orações privadas que não nos mudam. Quando nós nos aproximamos de Deus em oração, em quebrantamento, nós saímos melhores, nós saímos diferentes, nós saímos mudados, nós saímos enxergando as coisas com a ótica de Deus. Às vezes a gente tem uma ótica decaída, tudo a gente enxerga uma falha, tudo a gente enxerga o erro, tudo a gente critica, tudo a gente fala mal, mas quando você começa a orar e se colocar diante de Deus, você começa a enxergar as coisas com a ótica de Deus, e Ele vai nos mudando quando nós estamos ali no tameion, abrindo a nossa alma ao Senhor, abrindo o nosso coração ao Senhor. Então é nesse lugar onde Deus, mais do que nos ouvir, Ele nos vê. Certa vez perguntaram para Madre Teresa o que ela tanto dizia em oração, e ela respondeu: eu não digo nada, eu só escuto. E aí perguntaram para ela: mas então o que Deus diz que tanto você escuta? E ela disse: Deus não diz nada, Ele só ouve. Então oração é muito mais do que as nossas palavras. Pode ser que nesses momentos de oração, que eu estou te desafiando a ter esse momento de oração a sós com Deus, pode ser que nesses momentos você não vai dizer nada. Mas separe esse momento, fale todos os dias: Senhor, todos os dias eu vou separar. Mas eu não consigo orar 1 hora, irmãos. 10 minutos, 5 minutos, separe todos os dias um tempo onde você vai estar com Deus, onde você vai virar e vai falar assim: Deus, eu estou aqui. Pode ser que você não tenha nada a dizer, feche os seus olhos, coloque um louvor de fundo, escute com seus olhos fechados, fale com Deus em pensamento. Você vai ver que cada dia mais você vai orar mais, e vai orar mais, e vai orar mais, e quando você vê, virou um prazer, virou um hábito, e aí você passou meia hora, passou 1 hora, passou 2 horas, e você ficou ali desfrutando da presença de Deus. Então, o primeiro ponto que eu falei foi: procure um lugar privado. Segundo lugar, o lugar de oração é um lugar de desconforto, irmãos. É um lugar de desconforto porque nós somos confrontados. Certa vez, Moisés se apresentou diante de Deus e Deus falou para ele: olha, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Quando nós entramos na presença de Deus, isso deve trazer um desconforto ao nosso coração pelo nosso pecado,
pelas coisas que nós precisamos mudar e crescer e amadurecer. Terceiro ponto, o porão, né, que é o tameion, ele é um lugar sujo, é um lugar santo, mas é um lugar de segurança. E como eu disse para os irmãos, hoje em dia, se você for lá em Israel e você entrar nas casas antigas de Israel, onde existiam a estrutura da casa, você vai ver que o tameion é um lugar, praticamente virou um bunker. Mas não é por isso que é um lugar de segurança, não. É porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos no lugar mais seguro do mundo, mesmo que sejam lugares desconfortáveis, mesmo que você esteja passando por um momento desconfortável na sua vida, se é a vontade de Deus que você esteja passando por isso, para te gerar um crescimento, para te gerar um amadurecimento da sua fé, é o lugar mais seguro. Muitas vezes eu me questionei nesse ano, Senhor, por que eu peguei Covid? Senhor, por que isso? Por causa daquilo? Por que eu passei por essas coisas? Mas eu estava no centro da vontade de Deus, irmãos. Como eu amadureci com essas provações que eu passei, e eu tenho certeza que nesse lugar de provação, por mais difícil que seja, era o lugar mais seguro que eu poderia estar. Então aproveite esses momentos de oração. E por último, para nós encerrarmos, o quarto ponto, ele diz que você vai orar ao teu pai que está em secreto, o teu pai que vê em secreto. Note, irmãos, que ele fala que o pai vê em secreto. Não está falando que o pai ouve em secreto. Depois ele vai falar mais para frente, olha, tudo que vocês forem falar, o pai já sabe. O pai já sabe. Mas ele está dizendo aqui, eu chamei a atenção, grifei isso no meu texto, porque ele está dizendo que o pai vê em secreto. O pai que vê em secreto te recompensará. Irmãos, orar é muito mais do que as palavras que a gente pode dizer. O pai vê o nosso coração. Talvez você ache que, mas eu não sei orar. Se coloque diante de Deus, porque ele vê a intenção do seu coração. E aí o que é lindo de ver é que a palavra diz que o pai que vê em secreto, que é esse quarto ponto, ele te recompensará. E irmãos, a recompensa pode não ser a sua oração respondida, mas a recompensa já está sendo você ser visto pelo Senhor. E isso não tem valor material, não tem valor nesse mundo que possa mensurar ser visto pelo Senhor. A Bíblia diz, quando nós olhamos as Escrituras no Novo Testamento, nós vimos que muitas pessoas queriam chamar a atenção de Jesus. Muitas pessoas gritavam, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quantas pessoas, aquela mulher que se ajoelhou para tocar na orla da veste de Jesus, quantas pessoas tentavam chamar a atenção de os próprios discípulos. A mãe dos discípulos, de uma das mães lá, a mãe de dois discípulos, chegou em Jesus e falou, olha, Jesus, posso pedir uma coisa? Coloca uma à direita e outra à esquerda. Muitas pessoas queriam chamar a atenção de Jesus. Muitas pessoas seguiam Jesus de perto, muitas pessoas seguiam Jesus de longe, muitas pessoas seguiam Jesus meio de esquina. Alguns sentavam à mesa com Jesus, mas poucos lhe conheciam o coração. Sabe como que a gente conhece o coração de Deus? Quando a gente começa a se colocar diante dele em oração, em quebrantamento, em humildade, e aí a recompensa vem. E a recompensa nem sempre é a nossa oração respondida. A oração pode ser só o olhar dele sobre nós, e já é a sua graça abundante sobre nós. Como o apóstolo Paulo diz, a sua graça me basta. Amém, irmãos? Amém. Então eu queria te desafiar para esse ano de 2022. Todos nós, irmãos, eu também, eu estou falando sobre oração, eu ministrei sobre oração ano passado na escola bíblica, mas todos nós, às vezes, temos uma vida capenga de oração, a gente precisa orar mais. Às vezes a gente faz tantas coisas durante o dia, a gente não separa um tempinho ali a sós com Deus, e é um desafio para mim, é um desafio para você, para que esse ano a gente saia do raso, a gente saia da beirinha e a gente mergulhe na presença de Deus em oração. Amém, irmãos? Amém. Eu gostaria de passar a palavra para o pastor. Louvado seja Deus.
Quem estava presente no nosso culto da virada, no dia 31, quando pregamos sobre 7 hábitos que a gente deveria levar a sério nesse ano de 2022, eu acho que vocês vão se lembrar qual foi o primeiro hábito que eu disse que a gente deveria transformar como uma virtude inseparável de todos os dias desse ano e dos anos vindouros, que era a oração. E de fato a oração move montanhas, a oração transforma a nossa vida, e que nós possamos, de fato, como o Anderson nos desafiou hoje, a termos esse tempo particular. É tão gostoso vermos aqui, estamos hoje com 25 conexões, mas eu estou vendo aqui o irmão Valmir ali com a Vanusa, está o Daniel junto com a Neuza e o Matheus. Eu estou vendo aqui também que está a Inês com o Joca ali do lado, bem-vindo Joca também. Estou vendo ali o irmão Zaqueu com a Renata, o irmão João Souza com a Ana Paula, que inclusive a nossa irmã Ana fez o seu pedido de oração, para que na quinta-feira ela possa fazer endoscopia. Vamos estar em oração, minha amada. Estou vendo aqui também o Douglas junto com a Paula, está aqui o Matheus e a Bruna, tem 4 lá, a irmã Nina, a Priscila e a Thalita e mais a Laura. Então a gente pega esses 25 que estão aqui conectados e a gente bota mais alguns. E agora mesmo no YouTube nós estamos com mais 19 pessoas conectadas aqui. E quero saudar então a irmã Nícia, a irmã Elma, a Ana Cláudia, a Andréia, que está junto com a irmã Ana. Tem também aqui o irmão Wagner, a Letícia, a Cíntia, o Arthur. Então louvamos a Deus por todos esses nossos irmãos reunidos nesse nosso tempo de oração. Eu vou agora compartilhar com vocês mais uma vez a nossa tela, para que possamos agora orar pelos os pedidos que ficaram faltando, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui. Muito bem. Vamos virar a página. Agora nós temos aqui esses pedidos que foram enviados para a gente está fazendo aí o compilado dos nossos pedidos. E a cada atualização eu vou enviando para os irmãos também aí no nosso grupo de Zap da igreja, tá bom? Mas a Ana Cláudia, ela agradece pela provisão, pela proteção, por sua família, pede pela saúde de toda a sua família, ela pede pelo trabalho, o próprio trabalho dela, como da Andréia, pede para a Analice que realmente haja uma orientação da parte de Deus com relação à faculdade certa em que ela vai fazer o seu curso. E a Ana também pede pela igreja e o retorno dos projetos, todos da igreja, para a glória do Senhor. A irmã Vanusa pede por família e pelos parentes não convertidos, e em especial por Tiago e Viviane. A Cláudia pede pelos seus filhos, Priscila e Alexandre, pede por sua saúde e a saúde da família toda, pede pelos enteados Gabriela, Dayana, Vitor e Gabriel, pelo netinho Gabriel e por seu marido Júnior. A Idalina pede pelos exames dela, o exame do Arthur, o exame da Elma, pede por seus familiares e agradece por tudo que Deus tem feito na vida dela. É bom quando a gente vê, apesar dos problemas, a gente agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas. A irmã Vilma pede pela saúde do Iraci, que é o irmão do irmão Paulo, que está aí conectado com a gente, e pede um emprego para o Davi, o seu filho. A irmã Cleia, ela pede pelo início do seu trabalho. Hoje, ela já disse aqui para a gente que foi uma bênção, estava voltando para casa no ônibus e acompanhando aqui pelo YouTube. E ela pede também um trabalho fixo, né? Uma porta de trabalho realmente na área de educação, onde ela se formou. E pede pela salvação dos seus irmãos, pela família, e agradece pelo emprego do Vinícius. O irmão João, que está aqui conectado com a gente, pedia pelo sobrinho, e nós já demos a boa notícia de que ele está em franca recuperação, e nós só queremos louvar a Deus por essa grande vitória. Eu posso pedir agora para que a nossa irmã Heide nos eleve a Deus nessa palavra de oração, Heide? Você pode colocar essa tela diante de Deus, esses pedidos que foram feitos? Então nós vamos orar com a nossa irmã Heide. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez entramos na tua presença para colocar todos os pedidos mencionados nessa tela. Eu lembro de Ana Cláudia,
e agradece pela proteção por sua família e pede também pelo trabalho, pela futura faculdade de Analice e também pede pela nossa igreja e retorno de todos os projetos. A minha irmã Vanusa pede pelos parentes não convertidos e quero colocar em tuas mãos a vida de Tiago e Viviane. Continue fazendo a tua obra para que eles venham a conhecimento da tua salvação. Eu lembro de Cláudia, que pede pela Priscila e Alexandre, seus filhos, e por sua saúde e seus enteados, Gabriela, Dayana, Vitor e Gabriel, e o netinho Gabriel, e seu esposo Júnior, que esse casal possa resplandecer a tua luz neste mundo, Amém. honrar e glorificar o teu nome. Uhum. E Dalina pede pelos exames do Arthur e dela, oh Deus, nós sabemos o quanto ela tem sofrido com tantas dificuldades a parte de saúde. Eu entrego nas tuas mãos essa questão Deus. e que esses exames venham sair boas, da sua mãe também. E em tudo ela agradece a ti, Senhor, por tudo que tens feito na vida dela. Muito obrigada. E a Vilma, ela pede por Iraci, irmã do Paulo. Oh Deus, nós não sabemos o que tem acontecido, mas pedimos por essa saúde de Iraci. E também pedimos, Deus, que abre uma porta de emprego para o Davi. Oh Senhor, tantas pessoas, e neste momento eu quero pedir em especial pelo Davi, que ele possa encontrar um emprego. E também agradeço pela Cleia, que mesmo voltando, não podendo se conectar no Meet, mas conseguiu acompanhar pelo YouTube. Como é um privilégio de termos hoje em dia essa tecnologia. Amém. E ela agradece pela oportunidade desse emprego de férias. E também peço que venha abrir uma porta para ela, para um trabalho fixo, Deus. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. E já agradeço pelo emprego do Vinícius também. Uhum. E também tem familiares que ainda não te conhecem. E eu peço que use Cleia e os demais que já conheceram a ti, Senhor Jesus, para que os seus familiares também possam vir ao conhecimento, Deus. Tenha misericórdia dessas almas, em nome de Jesus. E o meu irmão João Souza agradece pelo Giovanni. Nós continuamos orando, pedindo para vida, para a saúde dele. Em nome de Jesus, completa a tua obra. Muito obrigada, Deus, por tudo, todos esses pedidos. O Senhor é conhecedor do fundo íntimo, mais íntimo de cada coração. Em nome de Jesus que eu agradeço e oro. Amém. Amém. Muito obrigado, Raide. E nós vamos para a nossa última tela agora, que tem os pedidos do Ezequias. O Ezequias, ele ocupou metade da nossa tela, tá vendo? O Ezequias, ele agradece pelo cuidado e pela proteção de Deus. E os seus pedidos são pela sua vida espiritual, pela saúde da sua mãe, pelos seus irmãos, sobrinhos, pela sua tia Maria, pela libertação do seu irmão, que é o Isaac. É sempre o pedido da nossa irmã Cecília, é o pedido do Ezequias. Vamos interceder pelo Isaac, irmãos, que ele seja liberto de fato dessa dependência que ele tem, das garras do inimigo, e também o seu primo Rubens. Orando também pela conversão do seu cunhado, pelo seu trabalho, pelos estudos, pelo retorno do seminário, pelo retorno da música. Ele deseja voltar aí para estudar o seminário e a música. Ele teve que trancar no final do segundo semestre. E pede pela igreja, pelos irmãos em Cristo, pelo grupo de louvor, por seus projetos pessoais, pelos filhos, irmãos e os pais da sua falecida prima. Lembram daquela, né, que estava grávida, foi contagiada de Covid, o bebezinho nasceu, mas ela faleceu. E o irmão Lupércio pede por sua mãe,
que além do Alzheimer, agora está com uma suspeita de trombose na sua perna. O irmão Geraldo, por sua recuperação completa, já iniciou a sua fisioterapia. A irmã Lourdes pede por sua família e principalmente pela salvação do seu esposo Tarcísio. A irmã Ana Paula, com endoscopia na próxima quinta. E o irmão Roberto, que pede por sua sogra, a mãe da nossa irmã Rosa, desenganada, né, já pelos médicos, mas, no entanto, ele crê no milagre e nós também, junto com ele, cremos nesse milagre. E o retorno da viagem deles na próxima quinta-feira. Eu vou pedir agora que ore por essa tela, tá bom? Um jovem, eu vou pedir então que o Vitor, que está aí conectado com a gente, possa, Vitor, dirigir a Deus uma palavra de oração. Coloca essa tela aí e vamos interceder por todos esses pedidos, tá bom? Vamos orar com o Vitor então. Amém, oremos. Pai, gratidamos por mais um momento que aqui estamos reunidos. Ó Deus, sou grato por essa igreja, por todos os irmãos que estão conectados, aqueles também que não estão conectados. Ó Pai, o Senhor conhece. Deus, quero te pedir por esses pedidos, por cada uma das petições que foram feitas, pelo nosso irmão Ezequias. Lembramos pelo cuidado e proteção que o Senhor tem feito na vida dele. Pedimos pela vida espiritual dele também, saúde da mãe, os irmãos, sobrinho. Pai, em especial, colocamos a vida do Isaac, que é um servo do Senhor. Ó Deus, o Senhor possa estar libertando ele de todas esses problemas. Pai, te pedimos também pelo primo dele, Rubens, a conversão do cunhado, o trabalho, os estudos, o retorno do seminário. Não sabemos que não é fácil, ó Pai, mas o Senhor possa estar abençoando o nosso grupo de louvor também, Pai, que o Senhor possa estar colocando as suas mãos sobre cada vida, sobre a nova liderança que vem para esse ano. Ó Deus, que o Senhor possa estar cada vez mais abençoando os integrantes, nos capacitando cada vez mais para engrandecer o teu nome e levar toda a igreja à adoração. Pai, amém. Pedimos também pelos projetos pessoais dele e em especial pela família da prima dele falecida. Pai, sabemos que é um momento muito difícil e que só o Senhor é capaz de dar paz, de conduzir toda a tranquilidade ao coração dessa família. Deus, te pedimos pela vida do irmão do Perso, da Sueli, da sua família, pela mãe deles, Pai, especial, que tem esse problema de Alzheimer, ó Pai, mas sabemos que o Senhor é um Deus tão amoroso e cuida de nós, Pai. Te pedimos pela vida dela, pela saúde e pela vida desse irmão, Pai, que tem trabalhado tanto com a nossa igreja. Amém. Te pedimos também pela recuperação pronta do irmão Geraldo, que o Senhor possa estar abençoando a vida dele agora nesse processo de fisioterapia. Sabemos que não é fácil, ó Deus, mas que o Senhor toque essa vida, que o Senhor toque na saúde dele, para que essa recuperação seja abençoada, seja rápida e que ele sofra menos, Pai. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Também te pedimos pela vida da Lourdes, lembramos da Jaque, do Xande, da Maitê, mas em especial, Pai, te pedimos pelo Tarcísio, Pai, que ela vem lutando há anos pelo seu esposo, que é um grande homem, Pai, mas pedimos, Deus, que o Senhor toque, Pai, no íntimo dele, para que ele reconheça que só há um, Pai, só um Deus, só uma pessoa que pode nos levar à salvação. Te pedimos também, Deus, pela Ana Paula, que o Senhor possa estar conduzindo ela na endoscopia que ela terá quinta-feira, que não os médicos, Pai, mas o Senhor conduza todo o processo. Também te lembramos, ó Pai, pela vida da sogra do Roberto, que o Senhor possa estar tomando conta, Pai, que não há impossível para ti, Deus. E o retorno dessa família que vai voltar, que está viajando para a Bahia. E Deus, eu te peço, assim como todos aqui têm pedido, Pai, pela família, e assim como Josué falou lá em seu livro, Deus, que independente do que aconteça, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu acho que esse é o principal motivo de estarmos aqui, em oração. E eu te agradeço, Deus, por essa família IBEG, pela família que eu tenho e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus e agradeço desde já. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, Vitor. Agora, quem puder abrir aí a câmerazinha, vamos tirar a nossa última selfie. Estamos aqui
Olha, com 2 minutinhos de sobra, vai dar tempo de tirar a foto sorrindo e depois já nos desconectarmos. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus e que amanhã possamos nos reunir mais uma vez para a honra e glória do nosso Senhor. Fiquem em paz, boa noite de descanso, de restauração das forças físicas e amanhã nos vemos em nome de Jesus. Tchau, tchau, gente. Valeu!